Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo, Ellen, e você? Tudo bem também, e já queria começar te perguntando o que cachorros têm a ver com uma marca de roupas. Porque uma vez você participou ali, ajudou em uma propaganda da C&A. Você nunca teve tantos motivos para ir na C&A no Dia dos Namorados. Motivo número 1. Na C&A tem um novo espaço jeans com muitos modelos. Você lembra disso? Eu lembro algumas coisas, já faz muito tempo, mas eu lembro um pouco sim. Bom, nessa propaganda você trabalhou com um casal de pugs. E ali nos bastidores tinham vários cachorros iguais. Só que na propaganda pareciam ser sempre os mesmos. E aí, tem algum truque? Ou esses outros cachorros que estavam nos bastidores tinham alguma outra função? Olha, quando a gente faz propaganda, a gente tem que estar preparado para momentos de estresse da equipe, tempo de gravação e tudo mais. E nosso compromisso é com o bem-estar dos animais em primeiro lugar, né? Então, a primeira coisa que eu faço é avisar para os produtores que a gente precisa de dublês. Às vezes o cachorro não está se sentindo bem, não está a fim de trabalhar nem nada, e você tem que ter um outro para poder substituir aquele que não está se sentindo bem, por exemplo, ou que já fez muita coisa. Então não foi só nessa propaganda, praticamente todas, a primeira coisa que eu vejo é, bom, a gente não pode ficar preso no indivíduo único, porque senão, né, é muita grana, é muito tudo. E aí o meu compromisso fica complicado. E aí não eram vários pugs, eram pugs muito parecidos, que foram selecionados com cuidado, porque a gente já tem meio que uma ideia, quando eles falam o que vai acontecer na propaganda, eles têm que, vai estar de perfil, vai estar de frente, então a gente tem que comparar as fotos e ver se eles passam pelo mesmo pug, né? Então, que eu me lembro, era um casal de pugs. Quer dizer, vários cachorros, mas que no final das contas ia ser só, para quem está vendo, só um casal. Sim, era exatamente isso, um casal de pugs, e eles estavam vestidos de noivos, né? Ali a noiva de vestido, véu, e o noivo de smoking, todo bonitão também, e eles tinham que atuar em um cenário romântico, fazer algumas poses e tal. E depois isso viraria em outra coisa na propaganda, mas já a gente fala. E eu queria saber qual é a complexidade disso, de colocar os cachorros ali naquele cenário que era como se fosse um palco bem alto e com essas roupas todas. Olha, a princípio não é tão complexo, né? Mas quando a gente pega a descrição ali da propaganda, sempre tem alguém muito criativo que começa a inventar coisas mirabolantes. E tinham coisas mirabolantes, então a gente precisava de mais cachorros. Outra coisa, quando a gente está falando de um animal que tem o focinho achatado e dificuldade respiratória, como é o caso dos pugs, isso é muito comum, a gente tem que ter um cuidado especial quando a gente vai colocar roupa neles ou atividade física maior. E na verdade nessa propaganda tinha as duas coisas, tinha roupa e tinha atividade física. E aí é mais importante ainda a gente ter os dublês, ter um ambiente que seja climatizado para aquilo, então no caso um pouco mais frio é mais seguro para a gente colocar ali a roupinha e tudo mais. A gente precisa habituar os cães a colocarem uma roupa que eles não estão acostumados, porque tem que ser, no final das contas, tem que ser divertido, tem que ser legal. Eu gosto de pensar que sempre que acabou uma propaganda, se a gente chamar o cachorro para uma próxima, ele vai falar, eu quero ir, foi mais legal do que ficar preso ou sozinho em casa, né? Então, essa era a complexidade. Você precisa acostumar o cachorro a ficar uma certa distância, a ficar numa determinada posição. Então, é bem diferente de você colocar uma roupinha em casa num cachorro, né? E é uma roupinha que eles vão te dar lá na hora, às vezes. Então, a gente não sabe exatamente como que vai ser o smoking, o vestido. Então, a gente tem que testar com várias coisas para, na hora, não ser uma surpresa para o cachorro.
E você comentou aí de algumas coisas mirabolantes que aconteceram nessa propaganda. Você lembra? Que coisas são essas? Olha, o que me chamou muita atenção, e eu falei, cara, como que eles vão colocar isso numa televisão, né? Na época era muito mais televisão que outra coisa, porque os cachorros, eles tinham que ficarem... era campanha de namorado e tal, e aí eles queriam que os cachorros, bom, entre outras coisas, parecessem que eles estivessem cruzando. E isso traz uma complexidade muito maior, como você deve imaginar. E eu queria... Agora que eu tô entendendo melhor, então. Mas o que eu acho curioso é que nos bastidores realmente tem ali, né, você estimulando os cães e tudo mais. Eu falei, gente, é só com o Dr. Pet que eu vejo essas coisas. Tô vendo essas imagens dos bastidores. E depois dos bastidores tem a propaganda. Só que não tem uma cena assim deles cruzando nada. Eu vou ficar irritado. Eu vou ficar irritado por um seguinte motivo. Grande parte dessa seleção foi por causa dessa cena, que eu achei um pouco explícita, um pouco esquisita, né, para uma empresa de roupa e tudo mais e tal, fazer aquilo. A gente topa porque a galera é doida, né, e aí o que eu pensei? Pô, eu tenho que conseguir fazer aquilo lá sem causar um desconforto, então tem que ser legal para eles. E para um macho ficar fazendo um movimento de cópula, né, quando você falou excitando ali, né, excitando sexualmente, isso é quase que viciante, isso dá um prazer muito grande para eles, né? A fêmea também gosta de fazer movimento de cópula, tudo, mas o macho diria que ele está sempre pronto, né? A espécie dependeu, os cães dependeram muito de estar com esse comportamento pronto e tudo mais. E deu muito trabalho, né? Dando trabalho na seleção, tal. Tem que ver os cachorros que têm libido, os cachorros que estão saudáveis para poder se exercitar um pouco dessa maneira. E o fato deles não terem usado na propaganda... Agora é o seguinte, a gente fazia tanta propaganda, mas tanta propaganda, que eu não via todas as propagandas. Então, é uma surpresa agora saber que eles não usaram essa cena. Mas já faz o quê? 20 anos, 30 anos? Acho que uns 20 anos. Então, todo mundo que fez essa propaganda não está mais lá, não tem nem com quem reclamar. Mas eles me pagaram direitinho e tudo que eu pude perceber, os cachorros mandaram muito bem. Não foi por má atuação, não, que não entrou essa parte. Eu acho que não entrou essa parte porque o cara viajou demais. E na hora que algum diretor ou dono da marca ali, o responsável, olhou e falou, a gente não pode colocar isso na televisão, né? E eu acho que ele fez certo. Né? Eu acho que sim, também. O criativo, né, que teve essa ideia aí, deve estar revoltado até hoje, mas você passou do ponto. A propaganda, no geral, assistindo ela, eu já achei ela bem explícita, assim. Não só com os cachorros, porque ali a função dos cachorros... eles foram usados como se fossem... Eles participaram, né? Como se fossem dois apresentadores. Eles estão no cenário romântico, tem... eles tinham que fazer movimento na boca. Exatamente. A gente passava pasta de amendoim para eles ficarem assim. Isso. E aí depois não tinha inteligência artificial na época, estava longe disso. Então eles tinham que ter todos os movimentos para fazer eles falarem. E aí eles tinham que falar... Eles tinham que falar, e aí na propaganda eles falavam, tipo assim, motivo número 1 pra você comprar na loja C&A. E aí, tipo, falava o motivo. Motivo número 1. E aí eles falavam os motivos, e aí falavam, tipo, motivo número 1, é muito barato, não sei o quê. Motivo número 2, o seu homem vai ficar sexy, alguma coisa assim. Era muito engraçado. E aí, nessas partes que saíam os cachorros e mostravam os modelos e tal, era um negócio muito sensual, assim, as mulheres só de calça jeans e sem roupa em cima, obviamente não mostrando nada, se cobrindo. Ou seja... Mas como a pornografia dos cachorros tirou e foi pra humana. Pra humana. E eu fiquei tipo, gente, como que isso passava na televisão? Não sei. Bom, tinha a banheira do Gugu. É verdade, né? né? Tinha umas coisas... É muito louco, né? A cultura muda e o que era certo passa a ser errado.
e assim por diante. Olha, por isso que é legal tirar essas coisas do fundo da gaveta. Essa aí estava no fundo da gaveta. Tava bem no fundo. E aí, encaminhando para o final, uma coisa que eu achei interessante também é que antes de todo esse processo da propaganda, antes de colocar as roupinhas, os acessórios, você coloca os cachorros em cima desse palco, né, desse tablado que eles precisavam atuar. Por que disso? Qual a importância? É importante porque é o seguinte, o cachorro ele tem que estar, independentemente da atuação dele estar boa ou não, ele tem que estar confortável naquele ambiente. E um palco alto não é normal para um pet, que costuma ficar no chão. Seria até legal para um gato, mas para um cachorro pode ser assustador. Então, a primeira coisa que eu teria que ver é se eles vão ficar bem ali no alto, porque por mais que a gente tenha testado, se algum cachorro demonstrasse medo, aquele cachorro teria que ser ou ser acostumado muito rapidamente ou deixar para o dublê. Sim, é isso que eu imaginei mesmo, mas queria tirar a dúvida. Foi exatamente isso. Sim, e só voltando na parte da inteligência artificial, que agora eu estava lembrando quando você estava falando, realmente não tinha. E aí acho que não conseguiram o tanto de movimentações ali na boca dos cachorros que pegaram bocas humanas. E aí... São bocas humanas? Na propaganda tem os cachorros falando com bocas humanas, com dente, é muito engraçado. Bom, isso talvez eles tenham deixado a desejar, porque realmente eu não pude controlar, né? A gente é um truque que se usa, porque pasta de amendoim pode dar para os cachorros, desde que não tenha xilitol, é muito importante esse detalhe. E a gente passa, é uma técnica principalmente que veio dos Estados Unidos, claro, né? Pasta de amendoim é americano, logo você pensa. Mas então não teve todos os movimentos. Olha aí, tô aprendendo o que aconteceu com o meu trabalho 30 anos depois. Motivo número 4. Essas malhas vão deixar o clima bem mais caliente. Motivo número 5. Mas foi isso, Ale. Muito obrigada por Nada. ter revisitado essa propaganda aqui, a gente ter descoberto essas coisas um pouco inusitadas, né? Sim. Que hoje em dia a gente já fala, como que é possível, né? Como que alguém aprovou isso e fez isso, mas acontece. Esses caras são muito doidos. É isso. Mas a gente tira o chapéu que tem algumas coisas que saem realmente muito boas por causa dessa criatividade louca, né? Sim. Mas isso aí, obrigado, Ellen. Obrigada. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.